Em junho de 2026, um vídeo assustador publicado no YouTube pelo canal Full Draw Outdoors acabou deixando milhões de pessoas intrigadas na internet. O canal é comandado por um experiente aventureiro, conhecido por levar seu público até regiões selvagens e isoladas, principalmente durante caçadas a pitons birmanesas invasoras e jacarés na região dos Everglades, na Flórida. Naquela noite, ele e sua equipe estavam na água para o que deveria ser apenas mais uma atividade comum. O plano era simples: passar a noite praticando pesca com arco em uma área remota e completamente escura, próxima a uma rampa para barcos. Mas de repente tudo mudou. Enquanto navegavam pela escuridão, eles perceberam algo extremamente estranho perto da margem. Não era um jacaré, nem qualquer outro animal que estavam acostumados a encontrar naquela região. Era uma mulher. Ela estava parada no meio do lago, com a água na altura do peito, completamente imóvel em meio à escuridão. Como era de se esperar, as imagens deixaram a internet cheia de perguntas. Mesmo para os padrões das áreas selvagens da Flórida, encontrar alguém com água até o peito, no meio de um lago completamente escuro durante a noite, estava muito longe de ser algo normal. Qualquer pessoa familiarizada com a região ou com os Everglades sabe que entrar nessas águas à noite costuma ser uma situação extremamente perigosa, principalmente porque muitos desses locais são infestados por enormes jacarés. Em questão de horas, o vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais e milhares de teorias começaram a surgir nos comentários. Algumas envolviam lendas urbanas assustadoras e possíveis encontros paranormais. Enquanto alguns acreditavam que tudo não passava de uma brincadeira macabra, outros estavam convencidos de que havia algo sobrenatural acontecendo. Mas entre todas as especulações, uma teoria ganhou muito mais força do que as outras. Muitos espectadores passaram a acreditar que aquela mulher poderia ser uma pessoa desaparecida ligada a um caso de grande repercussão no Kansas. Segundo essa teoria, a figura misteriosa seria uma mãe desaparecida recentemente junto com seu bebê de apenas 6 semanas. Com os rumores saindo do controle e a preocupação do público aumentando cada vez mais, o criador do canal decidiu publicar um segundo vídeo para esclarecer a situação e explicar o que realmente sabia sobre aquele encontro. A lot of people have been asking about the lady in the lake. Several people asked if it was in Arkansas or Kansas, either or. I did reply back to them, because they were concerned that it might have been a woman that went missing with her child. I did let them know that it wasn't out there. So yeah, we were out there that night. We were out bow fishing. We had already went by that place and we were headed back to the bow ramp. And that's when we noticed that that woman was in the lake. We didn't notice anybody else with her. And a lot of people were asking, wondering if we reached out to her and, make sure she was okay. And yes, we did. It's not every day that you go to the lake and see a woman out there in the middle of nowhere, pitch dark. So we did ask her if she was okay, if she needed any help. But she never replied back to us. She never acknowledged us, anything. All she did was just slowly turned her away from us. She kept looking away. We just left her alone. So yeah, we tried to help her out, so we let her be. Segundo ele, antes mesmo de começar a filmar, a equipe tentou chamar pela mulher várias vezes, mas ela não respondeu absolutamente nada. Em determinado momento, apenas começou a se virar lentamente em direção à escuridão. Eles observaram toda a margem, procurando alguma explicação, mas não encontraram barracas, fogueiras ou qualquer outra pessoa nas proximidades. Isso fez com que alguns espectadores levantassem a possibilidade de que ela estivesse passando por uma grave crise de saúde mental sob efeito intenso de alguma substância ou enfrentando um estado profundo de confusão ou sonambulismo. Independentemente do que realmente estivesse acontecendo, a maneira como ela parecia completamente alheia a tudo ao seu redor tornava aquela situação extremamente preocupante e perturbadora. Enquanto o barco seguia em direção à rampa,
eles ainda observaram a mulher permanecer completamente imóvel dentro da água por aproximadamente mais 10 minutos, até que pouco a pouco a escuridão a encobriu por completo. Mais tarde, o criador também respondeu às inúmeras preocupações dos espectadores sobre a segurança daquela mulher. Ele esclareceu que, ao contrário dos típicos pântanos dos Everglades infestados de jacarés, naquele corpo d'água específico não havia jacarés. Ainda assim, mesmo sem esse perigo, deixar para trás uma figura completamente silenciosa, parada sozinha no meio de um lago em plena escuridão, transformou aquele momento em um dos encontros mais estranhos já registrados por uma câmera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Em agosto de 2024, um vídeo assustador foi publicado no canal Riley Bowen Fishing, no YouTube, e rapidamente se tornou viral por motivos que seu criador jamais poderia imaginar. O responsável pelo canal é Riley Bowen, que normalmente publica vídeos de pescaria e aventuras ao ar livre em diferentes regiões dos Estados Unidos. Naquele dia, Riley e alguns amigos estavam em um barco, pescando em uma área remota cercada pelas matas do Kentucky. Eles esperavam apenas passar um dia tranquilo pescando e, no início, tudo parecia estar acontecendo exatamente como planejado. Mas aquela tranquilidade não durou muito. Sem qualquer aviso, o silêncio foi interrompido por um estranho grito agudo que ecoou de algum ponto entre as árvores. Oh, you all right? Bless you! The skinwalker? You think? That was not a normal noise. Look at this angry little coot. No primeiro momento, ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo e algumas risadas nervosas tomaram conta do barco. Tentando aliviar a tensão, o grupo decidiu brincar com a situação. Um deles chegou a sussurrar a palavra Skinwalker. Por alguns instantes, eles ainda tentavam encontrar alguma explicação para aquilo. Mas, no fundo, sabiam que aquele não parecia ser um som comum. E conforme os gritos estranhos continuavam se repetindo, as brincadeiras rapidamente acabaram. O clima de confusão e nervosismo dentro do barco deu lugar a uma sensação de puro medo. I'm just saying. You got me thinking. Well, that ain't no sneeze. Caden? Wanna leave? We'll be alright. It's daytime. They don't come out during the daytime. What in the Kentucky backwoods? You said what in the... I did just get chilled down my leg. Maybe I have to pee. Oh my gosh! What is that? I don't know. I've never heard that noise in my life. Bless you! That's scary. Com aqueles gritos perturbadores ecoando repetidamente da margem, o grupo começou a procurar desesperadamente por uma explicação racional. Talvez fosse um pássaro, algum outro animal, uma mulher pedindo ajuda ou simplesmente alguém escondido na mata tentando assustá-los. Mas nenhuma dessas possibilidades parecia explicar completamente o que estavam ouvindo. Na verdade, quando o primeiro som surgiu, Riley chegou a dizer saúde, acreditando que seu amigo Caden havia espirrado enquanto falava com eles pelo telefone. Só que Caden respondeu que não tinha feito barulho algum. Quando perceberam que nenhuma das explicações iniciais fazia sentido e lembraram o quanto estavam isolados naquele lugar, o medo começou a aumentar. Eles pararam de pescar e tentaram descobrir exatamente de onde vinha aquele som. Mas enquanto procuravam desesperadamente pela origem dos gritos, viram algo se movimentando próximo à margem. E naquele momento perceberam que precisavam sair dali imediatamente. I'm hoping that you can hear this. Hear what? There's something screaming in the woods. Oh my god. Did you see that? Like, actually, like, we stopped fishing and are trying to, like, look at this thing. I saw something move over there, but... Don't get close to it. We're not. Look up. We're far away from the shore.
How is it all the way over there now? Dude, what is that? That's got... It's cooking. It just moved like 200 yards. It was just standing in one spot screaming over and over and over. It was over there and now it's way over there. Is it a bird? Like a lady fake sneezing. Like just screaming. Go away from it. Go away. I'm not going towards that. Listen, I understand I'm a white person, but I ain't doing that. No, thank you. And then, saw maybe, you know, maybe heard a little skinwalker action. I did get it on the GoPro. I was alarmed. I've never seen anything change locations in 200 yards faster than I just heard that, but yeah, it sounded kind of like a woman sneezing. She just screamed. Just scream sneezing like over and over, over and over again. So I was like, oh, maybe it's someone sneezing. So I said, bless you, and then it was 200 yards away, and I was like, oh crap, that's not a woman. And if it is, she got superpowers. Em questão de segundos, o que quer que estivesse escondido naquele lugar percorreu quase 180 metros ao longo da margem, em uma velocidade que pareceu completamente anormal para o grupo. Percebendo o possível perigo, Riley imediatamente afastou o barco da margem e seguiu para uma parte mais aberta da água. Segundo eles, uma figura escura podia ser vista correndo rapidamente por entre a vegetação densa. A combinação daqueles gritos assustadores, que pareciam quase humanos com a velocidade incomum da figura, deixou todos profundamente abalados. Eles começaram a se perguntar se realmente haviam acabado de registrar algo inexplicável diante das câmeras. Quando as imagens viralizaram, inúmeras teorias começaram a surgir. Os mais céticos acreditavam que se tratava apenas de algum animal selvagem. Corujas, raposas e linces, por exemplo, podem produzir sons assustadoramente parecidos com os gritos de uma pessoa. Outros levantaram a possibilidade de ser uma pessoa vivendo de forma selvagem na região ou simplesmente alguém fazendo uma brincadeira perigosa. Por outro lado, aqueles que acreditavam em algo sobrenatural argumentavam que nenhum animal conhecido ou ser humano conseguiria percorrer quase 180 metros de vegetação densa em apenas alguns segundos. Para eles, Riley e seus amigos poderiam ter encontrado algum tipo de criatura desconhecida ou até mesmo um skinwalker. Se aquilo era apenas um fenômeno da natureza, uma brincadeira perturbadora ou algo realmente inexplicável, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa parece certa: sair daquele lugar foi provavelmente a melhor decisão, porque no meio da floresta existem chamados que talvez nunca devam ser respondidos. Dr. Shane é um youtuber que gosta de reclamar das coisas que encontra pela internet. Na verdade, é exatamente assim que ele se descreve na biografia do próprio canal. Ao longo dos anos, ele publicou diversos vídeos comentando os mais variados assuntos. Por isso, foi bastante estranho quando, de repente, apareceu em seu canal um vídeo intitulado "Algo está me perseguindo na floresta". A publicação chamou atenção porque seu conteúdo nunca havia abordado nada parecido antes. Tudo indicava que aquele era apenas um vídeo aleatório, gravado por acaso enquanto ele explorava uma floresta durante a noite. Na gravação, Dr. Shane decide entrar sozinho na mata, simplesmente porque achou que seria uma boa ideia. Mas não demorou muito para perceber que talvez tivesse cometido um grande erro. I guess I'll go this way. Oh, fuck. Oh, moon and shit. Why the f did I do this? Enquanto caminhava tranquilamente pela floresta e se divertia com a situação, algo inesperado aconteceu. De repente, ele ouviu alguma coisa atrás dele. I think he was falling down. Okay. Well, I have AIDS. Okay, well, I tripped.
I still have AIDS. Bom, essa é uma maneira meio inusitada de tentar se defender de algo assustador no meio da floresta, principalmente se você acha que poderia ser um ser humano mal intencionado. Mas nesse caso, tudo indicava que poderia ser algum tipo de criatura selvagem. E o motivo para pensar nisso é o estranho som que ele conseguiu registrar nos momentos seguintes. Okay. Okay. That. É possível ouvir claramente uma espécie de chiado. Alguma coisa realmente estava produzindo aquele som na direção dele, e muito provavelmente se tratava de um animal. No início, poderia parecer apenas o próprio Dr. Shame respirando. Mas, prestando atenção, é possível perceber que o chiado acontece ao mesmo tempo em que ele respira e reage ao barulho. Isso deixa claro que realmente havia alguma coisa por perto. Como não sabemos em qual floresta ele estava, é muito difícil determinar exatamente o que poderia ter produzido aquele som. Talvez fosse um lince, um gambá, ou até mesmo o chiado de advertência de um jacaré, como se algum animal estivesse tentando avisá-lo de que ele estava chegando perto demais. Qual dessas possibilidades realmente explica o que aconteceu é impossível saber. Mas uma coisa parece bastante clara. Dr. Shame estava se aproximando muito mais do que deveria de algo que poderia facilmente atacá-lo. Considerando a maneira como ele reagiu ao barulho anteriormente, porém provavelmente teria começado a rir, até mesmo se alguma coisa tivesse avançado em sua direção. Mas e você? O que acha que estava escondido naquela floresta? O próximo vídeo vem de um canal que antigamente se chamava It Spades, onde dois amigos costumavam explorar lugares estranhos durante a noite. Mas nessa gravação em particular, eles acabaram encontrando algo que definitivamente não esperavam enquanto exploravam uma floresta isolada, onde havia um túnel abandonado. O que começou como mais uma exploração noturna rapidamente se transformou em uma situação assustadora, quando os dois passaram a acreditar que estavam sendo seguidos por um grupo com mais de 20 pessoas. They're back, bro. How did they find us? I got clear footage of them. Guys, wait. You can see them clearly, bro. Let's go. From the tunnel, wait, bro. From the tunnel, we walked straight left and they ran, and we stood left again. How did they find us? You see him? Yeah, I got them like clear. Dude, they're screaming like... Dude, let's go. Oh, freak, I don't like this. Oh, dude, there's so many of them. I can't count them, bro, I swear. Bro, wait. That's like actually counting the moves, bro. We have a long way out, bro. Let's get the hell out of here. Or should we go like up there? Let's go. Fast. Oh no. Let's hide behind like trees. Já eram aproximadamente 2 horas da madrugada. Encontrar um grupo acampando naquela região poderia até ser algo perfeitamente normal. O problema é que aquelas pessoas claramente não estavam acampando. Elas gritavam enquanto caminhavam pela floresta e muitas carregavam velas nas mãos. Assim que perceberam o que estava acontecendo, os exploradores correram imediatamente na direção oposta e procuraram um lugar para se esconder. Eles temiam que o grupo tivesse visto a luz de suas lanternas e agora estivesse indo atrás deles. Do not film me. That's a cult, bro. How did they find us? Be quiet, don't say nothing.
20 people, bro. Look. That's the last one. Let's go down now. Wait. I can't see nothing. Okay, dude. Let's go home. I've got them on camera, so that's all that matters. Where are you? Okay. Let's go. I swear there were like 20 people, bro. Oh. Most of them didn't have candles, but like... Oh no, I have no idea what it is. Quando viram aquelas pessoas passando cada vez mais perto, ficou claro que o grupo realmente estava seguindo naquela direção, ou pelo menos indo até o local onde acreditava que os exploradores haviam se escondido. Mas o mais estranho era a maneira como aquelas pessoas falavam e gritavam enquanto atravessavam a floresta carregando suas velas. Felizmente, os dois conseguiram escapar. Depois que o vídeo foi publicado, muitas pessoas passaram a acreditar que aquele grupo poderia fazer parte de algum tipo de culto. Afinal, que outro motivo levaria mais de 20 pessoas a caminhar por uma floresta às 2 horas da madrugada carregando velas? Por sorte, os exploradores conseguiram sair dali sem descobrir quais eram as verdadeiras intenções daquele grupo, e isso inevitavelmente deixa uma pergunta. O que teria acontecido se eles fossem encontrados? Talvez seja melhor nunca sabermos a resposta. No dia 13 de julho de 2019, o canal William Smith publicou no YouTube um vídeo que registrou um encontro tenso e assustador com um animal selvagem durante uma caminhada solitária pelas montanhas. O canal costuma publicar vídeos variados de atividades ao ar livre, muitas vezes mostrando as próprias aventuras de William. Mas aquela gravação acabou chamando atenção por um motivo bem diferente. No início do vídeo, William caminhava por uma trilha estreita na encosta de uma montanha, cercado por terrenos íngremes e uma vasta região selvagem. O lugar estava completamente tranquilo e não havia nenhuma outra pessoa por perto. Mas tudo mudou quando ele percebeu um movimento mais adiante. Ao longe, uma grande figura estava parada bem no meio da trilha. No primeiro momento, William não conseguiu identificar exatamente o que estava vendo, mas conforme se aproximou, percebeu que se tratava de um urso pardo, mais especificamente descrito como um Glacier Grizzly. A simples visão do animal imediatamente o deixou assustado. Sozinho e em uma região completamente isolada, William sabia o quanto um encontro como aquele poderia se tornar perigoso. No, hey! Go on. Durante alguns instantes, tanto William quanto o urso permaneceram imóveis. Não houve nenhum movimento repentino ou tentativa de ataque. O animal simplesmente ficou parado, observando William à distância. Sem saber exatamente como agir, ele começou a recuar lentamente, tomando cuidado para não provocar o urso. E, surpreendentemente, o animal também não avançou. Então, de repente, desapareceu de vista atrás das formações naturais do terreno. No! No! Mas o desaparecimento repentino do urso acabou tornando a situação ainda mais angustiante. Mesmo sem conseguir mais enxergar o animal, William continuou extremamente cauteloso.
Ele não simplesmente retomou a caminhada como se nada tivesse acontecido. Em vez disso, pegou 2 pedras e passou a segurá-las nas mãos como uma possível forma de proteção ou aviso. Enquanto avançava lentamente pela trilha, começou a bater uma pedra contra a outra repetidamente, produzindo barulho caso o urso ainda estivesse por perto e pudesse ouvi-lo. He's gonna bum rush my ass from up there. Wouldn't that be awesome? A intenção era deixar o animal ciente de sua presença e evitar que os dois se encontrassem novamente de surpresa. William continuou avançando cuidadosamente pela trilha estreita, observando os 2 lados da encosta e permanecendo atento a qualquer movimento à distância. Cada passo era cercado de incerteza. Aquele terreno oferecia pouquíssimo espaço para uma fuga rápida, caso alguma coisa desse errado. William conseguiu passar pela região onde havia encontrado o urso e saiu daquela situação sem ser atacado. Mas enquanto seguia pela trilha estreita, batendo as 2 pedras e observando atentamente cada parte da montanha ao seu redor, uma coisa ficou evidente. O urso havia desaparecido. Mas o medo daquele encontro acompanhou William durante todo o caminho de volta ao acampamento. Obrigado por assistir até o final, veja os últimos vídeos postados no canal e até o próximo vídeo.